Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, seja muito bem-vindo. O programa Globalizando, projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. O nosso interesse, o nosso objetivo é levar para você temas de relações internacionais e suas interfaces locais e regionais. É sempre bom saber que você está conosco. Programa Globalizando, projeto de extensão que está há 9 anos no ar, aqui na Rádio UNAMA FM. Eu sou o professor Mário Tito Almeida e o programa é feito também por acadêmicos de relações internacionais da Universidade da Amazônia. A começar com o acadêmico do 7º semestre, Pablo Oliveira. Tudo bem, Pablo? Olá, professor, tudo bem? Queria desejar aqui um bom dia a todos os nossos ouvintes e convidá-los para fazer como o Luiz Camacho, que é nosso amigo lá no Facebook, e curtir nossa página Programa Globalizando. Muito bem, Pablo. E quem compõe também a nossa equipe de hoje é a acadêmica do 3º semestre, Heloísa Couto. Tudo bem, Elo? Tudo bem, professor. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Eu gostaria de mandar um beijo e um abraço para a nossa seguidora lá do Twitter, Adna Lima. Muito legal, então. E completando a nossa equipe de locutores, eu quero dar boas-vindas à acadêmica do 3º semestre também, Agatha Abreu. Tudo bem, Agatha? Bom dia, professor. Sempre muito bom estar aqui. Eu queria aproveitar para mandar um abraço para o Matheus Anderson, lá no Instagram. E não esqueçam de seguir o nosso Instagram, que é @Programa Globalizando. Aliás, Agatha, eu tenho um abraço todo especial hoje, dia 5 de fevereiro, dia de aniversário do meu filho, Luiz Arthur, que faz 22 anos. Luiz Arthur, você mora no coração do pai, viu? Então, nós vamos continuar nosso programa, até porque, de alguma forma, o tema de hoje, ele é muito mais do que útil, ele é necessário. Hoje nós vamos falar com o tema A Pandemia Não Acabou. Eu acho que é um tema relevante que você que está nos acompanhando pode disseminar essa informação. E claro, não poderíamos deixar de ter um entrevistado totalmente especial. Eu estou me referindo ao professor Arnaldo Jorge Martins Filho. Ele é graduado em Biomedicina pela Universidade Federal do Pará, possui mestrado e doutorado em Neurociências e Biologia Celular, pesquisador em Saúde Pública do Instituto Evandro Chagas, professor do Programa de Pós-Graduação em Biologia Parasitária da Amazônia da Universidade do Estado do Pará e do Instituto Evandro Chagas, é vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia e Vigilância em Saúde do próprio Instituto Evandro Chagas, além de ser coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Evandro Chagas e professor do curso de Biomedicina da Universidade da Amazônia. Arnaldo, é um prazer te receber aqui no Globalizando. Bom dia, professor Mário Tito. Mais uma vez, nós estamos aqui para ter quase um sócio, né? Papo agradável aqui na Rádio UNAMA. E eu aproveito aqui para dar um alô especial aos ouvintes do programa Globalizando, né, pela primeira vez agora presencialmente na rádio. Exato. Um bom dia para Pablo, para a Heloísa, para a Agatha, e tenho certeza que aqui nós vamos discutir alguns temas de grande importância em relação a esse momento que nós estamos vivendo já, que não é bem um momento, né, já é um período relativamente extenso, já estamos chegando a 2 anos de pandemia, né, e certamente nós temos alguns aspectos bem interessantes aqui a debater. É um prazer estar aqui novamente. Globalizando. Fique por dentro. O mundo registra uma nova alta nos casos de Covid. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, no último dia 27 de janeiro, cerca de 4 milhões de novos casos de Covid-19 foram registrados, um novo recorde diário. Já na Europa, os países relatam um aumento repentino nos casos da variante Ômicron. A explosão de casos, segundo a OMS, poderá resultar em um processo que conduzirá o velho continente ao fim da pandemia, tanto pelo avanço da vacinação quanto pela imunização adquirida por contágio. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos aqui com o professor Arnaldo Jorge, ele é do Instituto Evandro Chagas e professor do curso de Biomedicina da Universidade da Amazônia. Tem uma pergunta chegando que eu acho bem interessante, Arnaldo, do Gabriel Magdaleno, do Instagram. Obrigado, Gabriel. O risco de contágio por novas variantes é maior para pessoas que não se vacinam ou o risco é igual para todos? Bom, professor, nesse contexto é importante a gente diferenciar alguns conceitos. O primeiro deles é essa expressão usada, risco de contágio. E não interessa qual variante nós estamos nos referindo, mas o risco ele é igual para todos, né? Porque todos nós estamos expostos a ter contato com pessoas infectadas e, naturalmente, podermos ser infectados. Agora, existem outras expressões usadas, né, para entender melhor a situação
pandêmica e doença e mortalidade, que são outras taxas de risco, como o risco de morbidade, que é o risco de desenvolver a doença, e o risco de mortalidade, que é naturalmente você poder desenvolver um caso grave e poder evoluir a óbito. Então, o risco de contágio, ele é igual a todo mundo que se expõe. Naturalmente, você pode modular um pouco isso usando medidas que nós conhecemos como medidas não farmacológicas, como uso de máscaras, álcool em gel, né, e outras medidas social e tal. exatamente, já bem conhecidas por nós. Tá? Mas essa variante Ômicron, que é a nova variante que está circulando agora, veio para desmistificar isso daí, para derrubar isso daí. Né? Então, alguns cientistas ao redor do mundo já sugerem que essas medidas, inclusive a vacinação, elas não terão capacidade de promover um impacto né, significativo na exposição e na taxa de contágio, né, exatamente por conta da alta taxa de transmissibilidade que essa nova variante ela apresenta. A gente também tem que ressaltar que essas variantes que a gente ouve falar, alfa, beta, gama, delta e agora a ômicron, né, são apenas algumas das variantes que são identificadas ao longo do tempo e que já foram ao longo desses 2 anos. Né? Então, em ciência, nós temos o que nós chamamos de repositórios em diversas instituições e sites que são públicos, e o que estima-se é que nesses repositórios já foram depositadas informações a respeito de mais de 3.000 variantes diferentes. Caramba! Né? E algumas delas não representam significância nenhuma em relação à modificação da dinâmica epidemiológica. Né? E aí, quando uma ou outra, em especial, sofre uma variação né, na característica do vírus, ela naturalmente ela deve ser mais investigada e a vigilância sobre ela deve ser feita com mais afinco. E aí, nesse contexto, né, como é o caso da variante Ômicron, nós todos estamos muito expostos, mas para esta variante, o que a gente tem visto é que o risco de morbidade, de desenvolver doença, ele é menor, o risco de mortalidade tem se mostrado menor, né? Só que essa resposta para novas variantes, o que pode acontecer, é uma resposta que não tem uma exatidão. Então, tem variantes que pode surgir, que pode apresentar maior virulência, maior capacidade de causar doença e óbitos, né? E tem o contrário, que é o caso da variante Ômicron, com alta taxa de transmissibilidade, mas um risco, que é o que se tem visto, muito menor de desenvolver doença e desenvolver casos graves e óbitos. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Olha para esse importante tema de hoje, a pandemia não acabou, estamos recebendo o professor Arnaldo Martins, ele tem graduado em biomedicina pela UFPA, é pesquisador do Instituto Evandro Chagas, com mestrado e doutorado em neurociências e biologia celular. Professor Arnaldo, tem uma pergunta que eu quero lhe fazer daquilo que a Elo falou agora há pouco, a respeito da sensação que se diz na Europa que a pandemia estaria já no princípio do seu fim. Professor Mário Tito, essa é uma corrente de pensamento que alguns cientistas e pesquisadores eles estão sugerindo que vai acontecer em um momento próximo. Tá? Eu li recentemente um artigo publicado numa revista conceituada, que é a The Lancet, de um médico pesquisador americano, né, do Instituto de Avaliação e Métrica em Saúde. Através de modelos matemáticos, eles sugerem que para essa variante Ômicron, a gente deve estar passando pelo pico mundial nesse momento, mais ou menos, tá? E que até o final de março, aproximadamente, a estimativa é que metade da população mundial tenha tido contato com essa variante. Né? E aí, no contexto da publicação dele, ele inclusive sugere essa expressão, fim da pandemia. Né? O que ele também comenta, e que vale a gente ressaltar aqui, é que a gente poderá, num futuro talvez próximo, deixar de usar essa expressão pandemia, né? Mas a gente não deve esquecer que, muito provavelmente, a gente vai passar a conviver com esse vírus, né, daqui para frente. Né? Como a gente convive com o vírus da gripe, como a gente convive com outros agentes infecciosos, né, que nós temos por aí.
Tá? Então, o surgimento dessas variantes, e em especial a variante Ômicron, ela veio exatamente para mudar muito do que se pensava a respeito de virologia, a respeito do comportamento dos vírus, né, no nosso ambiente. E assim, começou lá no final de 2019 e início de 2020, né, com o início da pandemia, com a descoberta desse vírus que é o SARS-CoV-2, né, e o surgimento dessas variantes em sequência tem mostrado que muito se pode mudar em muito pouco tempo. Né, e a variante Ômicron está aí novamente, né, para nós repensarmos o que poderá acontecer no futuro próximo. Muito legal. E tem a pergunta, então, do Carlos Moreira. Obrigado, Carlos, no Facebook. As possíveis novas variantes aumentam a duração da pandemia? Pois bem, baseado nisso e no pensamento do Dr. Christopher Murray, a variante Ômicron pode ser que nos dê uma resposta contrária. Né? Então, com a alta taxa de transmissão, atingindo aproximadamente, pelas estimativas, né, do Instituto de Avaliação e Métricas em Saúde, atingindo 50% da população mundial até o final de março, né, com a vacinação avançando e você, inclusive a população recebendo também doses de reforço, e com o sistema imunológico sendo continuamente estimulado, é muito provável que a tendência, né, seja exatamente o abrandamento, a infecção por essas variantes possam ter uma redução na capacidade de causar doença, né, mas o vírus circulando, a gente naturalmente vai apresentar casos e episódios, né, de registro, né, de novas infecções. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. E nós estamos aqui com o professor Arnaldo Jorge Martins Filho, é graduado em Biomedicina pela UFPA, tem mestrado e doutorado em Neurociência e Biologia Celular, é pesquisador do Instituto Evandro Chagas e também professor do curso de Biomedicina da UNAMA. Professor Arnaldo, tem uma pergunta muito interessante aqui, que é a pergunta do Lucas Porto, que também o nosso operador de áudio, o Mário Melo, também corrobora com a pergunta, perguntando o seguinte: como surgem as variantes? O aumento do contágio é um fator preponderante? A resposta inicial é sim, professor Mário Tito. O surgimento de variantes se dá através da replicação do vírus em uma pessoa e a passagem dele de uma pessoa para outra, ou seja, a transmissão desse mesmo vírus. Então, o surgimento de variantes está totalmente direcionado e ligado à taxa de transmissão de um vírus. Então, quanto mais um vírus se expande dentro de uma população, né, maior o número de variantes que surgem ao longo do tempo. Né? Vale ressaltar que muitas variantes já foram descritas para o SARS-CoV-2, então nessas bases de dados que eu citei anteriormente, nós já temos mais de 3.000 genótipos já bem identificados, né? E dessas muitas variantes identificadas, né, uma ou outra acabam se destacando por alterar a característica do vírus, seja aumentando a taxa de transmissão, aumentando o risco de doença, o risco de óbito, ou até reduzindo algumas dessas características, como é o caso da própria variante Ômicron, né, que nós vimos que da Delta para o surgimento dela, nós tivemos um aumento drástico na capacidade de transmissão, né, mas ao mesmo tempo o que a gente tem visto é que o risco de morbidade, de desenvolver doença e de gerar casos graves e óbito, ele é bem menor. Né? Então, o aumento do contágio, sim, é um fator preponderante, né? Daí a necessidade das medidas não farmacológicas, sim, como isolamento social, uso de máscaras, álcool em gel, etc., para você tentar diminuir isso daí. Né? Embora essa variante Ômicron com alta taxa de transmissibilidade, ela tenha suprimido, né, o uso dessas medidas não farmacológicas. Né? E aí, nesse contexto, a gente também tem que ressaltar, né, que o surgimento de uma nova variante não necessariamente está atrelado a um abrandamento da pandemia. Sim, o que a gente está vendo para esta variante é isso. Né? Mas pode ser que no futuro uma outra variante surja e faça a gente repensar novamente tudo que a gente tem feito aqui. Então, o que alguns cientistas têm sugerido é exatamente isso, é que o surgimento da variante Ômicron nos fez repensar muita coisa, de como a gente tratava a pandemia, inclusive de algumas medidas que não estão sendo suficientes para mitigar isso daí. Né? E pode ser que no futuro seja diferente novamente. Né? O fato é que a pesquisa não pode parar, né, Arnaldo? Não, as pesquisas científicas, o incentivo à ciência, eles são preponderantes,
né, para o avanço do conhecimento, que é o que nos fomenta, né, com medidas que possam melhorar a situação que está aí. Ou seja, quando não há investimento em pesquisa nem estímulo à pesquisa, a gente fica para trás também nesse processo. Com certeza, especialmente com hoje, né, no momento que a gente vive também, com o avanço avassalador das chamadas pseudociências. Perfeitamente. Né, que formam um verdadeiro contraponto vinculado ao negacionismo. Né, e aí, quando você tem queda no investimento em ciência e desenvolvimento de novas tecnologias, acaba que você prioriza, entre aspas, né, a evolução diante da nossa sociedade, né, de pensamentos e correntes de raciocínio que são totalmente deletérias e perigosas. Muito bem, professor Arnaldo Filho aqui com a gente no programa Globalizando, e você fica sempre ligado com a gente aqui na 105.5. Globalizando nas ruas. Olha só, nós estamos com a nossa produtora, a Paula Castro, que tem informações quentíssimas pra gente aqui no programa Globalizando. Bom dia pra você, Paula Castro. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nama. Estou aqui na UNAMA BR para conversar com a professora Lorena Falcão, que é do corpo docente do curso de nutrição daqui da UNAMA, e ela vai conversar um pouco com a gente sobre a importância de se manter uma alimentação saudável no dia a dia. Bom dia, professora, tudo bom? Bom dia, Paula. Bom dia, equipe do Globalizando. Bom dia aos nossos ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, falar de alimentação saudável, a gente não vai falar estritamente sobre calorias ou nutrientes, mas é muito importante a gente harmonizar, né, esses componentes no nosso dia a dia, aliado principalmente ao nosso ritmo de vida, né, para quem trabalha, para quem estuda, para quem é criança, para quem é jovem, velho. Então é super importante, independente das consequências do dia a dia, né, em relação à correria, ao estresse, a alimentação ela deve ser muito pautada. Por exemplo, como diz o nosso Guia Alimentar do Ministério da Saúde, publicado em 2014, fazer da nossa alimentação a base, né, de alimentos in natura, minimamente processados, evitar os ultraprocessados, que são aqueles alimentos industrializados, e preferir aqueles alimentos de teor regional, como a gente tem aqui na região norte, especificamente no Pará. Certo, professora, muito importante mesmo, muito interessante sua colocação. E diga pra gente também qual é o diferencial dos cursos de nutrição e de gastronomia daqui da UNAMA na formação de novos profissionais para o mercado. Exatamente, Paula. Hoje em dia, o ser nutricionista, o acadêmico de nutrição, ele precisa pensar, né, o todo. Esse alimento, como ele é produzido, a cadeia produtiva dele, para quem ele chega, os componentes nutricionais necessários, se é uma pessoa criança, se é uma gestante, enfim. E a gastronomia, ela veio para somar também, hoje ela está muito em evidência, porque ela trouxe para a nutrição, e mutuamente a nutrição trouxe para a gastronomia, esse cuidado, né, de preparar o alimento. Também, né, uma das diretrizes do Ministério da Saúde é a gente preparar o nosso alimento, utilizar mais ingredientes naturais, a gente poder produzir, por exemplo, eu posso comer uma coxinha, que eu sei que muitos ouvintes gostam, mas eu também posso produzir essa coxinha manualmente, fazendo na minha casa, do que eu já comprar ela congelada, por exemplo. Eu posso ter o maior aproveitamento dos nutrientes e também aproveitar o sabor que ela proporciona. Então, a gastronomia e a nutrição, elas somam muito, jogam um jogaço juntas, né? E a gente na UNAMA faz essa parceria sempre. Certo, professora? Essa foi a professora Lorena Falcão aqui conosco no programa Globalizando. Ela faz parte do corpo docente do curso de nutrição da UNAMA e também de gastronomia, e falou um pouco pra gente sobre a importância de se manter uma alimentação saudável e também explicou o diferencial desses cursos aqui na UNAMA. Professora, muito obrigada pela sua participação. Ai, que agradeço. Um abraço. E agora segue com vocês aí no estúdio. Globalizando. Fique por dentro. Os casos de coronavírus voltaram a crescer no mundo. Uma das principais falhas é pensar que a nova variante, a Omicron, é leve, afetando principalmente países cuja taxa de vacinação é baixa. As nações ainda encontram dificuldades de atuação, porque ainda há cidadãos que acreditam que a vacina não funciona. Logo, medidas mais rígidas são necessárias, como a obrigatoriedade da imunização e a exigência de passaporte vacinal. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista.
No programa de hoje nós estamos entrevistando o professor Arnaldo Filho, ele é pesquisador do Instituto Evandro Chagas e professor da Universidade da Amazônia. A gente vê muito nas ruas, professor Arnaldo, o não mais uso da máscara, as pessoas deixando de ter aqueles cuidados básicos e que de alguma forma isso prejudica inclusive o controle social, as políticas públicas que não avançam. Tem uma pergunta aqui do Fernando Nogueira no Facebook que representa um pouco isso. Qual a importância do investimento em pesquisa durante a pandemia? As pesquisas relacionadas à variante são importantes? Professor Mário Tito, aproveitando o comentário anterior, inclusive, assim, a gente ouve muito falar que a variante Ômicron ela se traduz em casos mais leves, menor número de hospitalizações e tudo mais. Mas quando você tem uma variante dessa com alta taxa de transmissão, né, você tem um número absoluto de casos muito grande, leves, mas quando você tem mesmo um percentual pequeno de casos que necessitam de tratamento médico, hospitalização e desenvolvimento de casos graves, mesmo esse percentual sendo muito pequeno, quando você tem um número absoluto muito grande de casos, isso traduz em um número absoluto que sobrecarrega o sistema de saúde. Sem dúvida. Então, mesmo a variante Ômicron sendo de fato uma variante que, em comparação às outras, ela se apresente como uma variante que causa casos mais brandos e menos óbitos, proporcionalmente. O Brasil, por exemplo, voltou a registrar 1.000 mortes, 1.000 óbitos em um dia. Né? Embora com uma quantidade de casos muito grande. Né? Então, o Brasil, no pior cenário, em abril do ano passado, por exemplo, né, você registrava em uma semana, nas semanas epidemiológicas, que é como a gente trata as notificações, né, nos sistemas, né, públicos de notificação de saúde, né, o Brasil em uma semana, no pior cenário, ele tinha em torno de 500 mil casos por semana, né, no pior momento com 21 mil óbitos. Né? Hoje nós já tivemos dia que ultrapassou 300 mil casos, em um dia. Né? Ou seja, o número de casos altíssimo. Altíssimo, né? E aí quando você compara casos com óbitos, né? Menos de 500 mil com 21 mil óbitos lá naquele momento. Sim. E agora, né, enfim, tem mais de 1 milhão de casos por semana. Perfeito. Teve dia com 300 mil casos, né, e 1.000 óbitos. Né? Então, assim, proporcionalmente, a taxa de mortalidade diminuiu muito, mas como o número absoluto é absurdamente grande, você voltou a ter 1.000 casos, que é um número muito elevado. Portanto, né? As pessoas continuam morrendo e a pesquisa precisa crescer. Exatamente. O investimento em ciência e tecnologia é fundamental para isso. Né? Se a gente sair um pouco da Covid-19 e usarmos como exemplo outros agentes, como é o caso do HIV, que está conosco já há várias décadas, né? Você só tem medicamentos hoje que permitem uma vida normal de um infectado por HIV, porque você tem investimento massivo em ciência que possibilita você conhecer absolutamente tudo a respeito do vírus. Perfeito. Né? E aí você consegue, mediante disso, conhecer com detalhe a biologia do vírus e, dessa forma, produzir medicamentos que vão atacar pontos específicos do agente. Né? E no contexto da Covid-19, isso é de extrema importância, porque é um vírus muito novo, então a gente ainda tem muito a aprender com ele, e a Ômicron está aí novamente mostrando isso para a gente. Quando a gente achava que era uma coisa que ia acontecer, veio a variante, e aí faz a gente repensar tudo de novo. Então o investimento em ciência é muito importante nesse contexto, para que a gente, de fato, né, conheça na totalidade, ao longo do tempo, o comportamento, a biologia desse vírus, para várias coisas. Uma delas é, de fato, né, possibilitar o desenvolvimento de medicamentos, de vacinas, entre outras coisas. E aprendendo o comportamento biológico do vírus, você também tem como fomentar a tomada de decisão, né, no planejamento de políticas públicas de saúde. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. E nós temos participação dos nossos ouvintes agora aqui no programa Globalizando. Olá, tudo bem? Eu sou Ana Vitória Cagliari. Acabei de me formar em Relações Internacionais pela UNAMA e a minha pergunta é a seguinte: como podemos combater o negacionismo relacionado à pandemia? Esse é um outro aspecto importante quando a gente fala em discutir a ciência. O investimento ele é importante, como a gente já comentou em um outro bloco, né? Mas tem um setor da ciência que ainda precisa
eu diria, de maior robustez, inclusive de maior investimento para este setor, que é o de divulgação científica. Certo. Que quando a gente compara com o que acontece em relação às pseudociências, eles têm um setor que é extremamente organizado, né, e que é naturalmente muito deletério, como a gente já comentou aqui. Né, mas o conhecimento científico, né, ele exibe um problema, que é ele ficar muito concentrado no meio acadêmico. Perfeitamente. Né, e que muito do que poderia chegar, inclusive de uma forma de fácil entendimento à população, né, não chega exatamente porque o meio acadêmico, muitas vezes, ele se preocupa muito em gerar conhecimento e se preocupa muito pouco em promover divulgação de ciência para a população não acadêmica. Que é a famosa extensão, né? Exatamente. Né? A gente, inclusive, nesse momento de pandemia, tem até feito esse setor acordar um pouco para essa situação. Né? Hoje em dia nós já temos algumas pessoas já bem conhecidas nesse meio. Um deles é aquele microbiologista brasileiro, o Átila Yamarino, Sim. que desempenha um papel muito importante em divulgação científica. Temos a Natália Pasternak também, que é uma Nicoleles, outra... né? O Nicoleles também, que atuam, né, de forma brilhante nesse contexto, mas no contexto geral, eu diria que a gente ainda está engatinhando no processo de divulgar a ciência. Né? E isso é um problema, porque a pseudociência, em contrapartida, ela não, em geral, ela não tem barreira nenhuma né, nela, porque ela não necessita de se submeter à crítica e ao julgamento por parte dos seus pares, né? O que acontece com ciência. Então, antes de você promover divulgação de algum conhecimento científico, naturalmente, esse conhecimento ele precisa ser amplamente debatido perante a comunidade acadêmica para ver se, de fato, né, aquilo que está sendo sugerido é verdadeiro e é necessário que seja divulgado. Né? Para que a gente não tenha episódios, por exemplo, né, de situações como o surgimento da cloroquina como sendo um medicamento milagroso, como a ivermectina, a mesma coisa, que depois os próprios outros cientistas, né, foram ver que os estudos que foram publicados mostrando esses possíveis resultados, eles eram totalmente irrigados com falhas metodológicas. Perfeitamente. Né, e resultados distorcidos. Muito bem, como costumo dizer lá em economia, é que sem dados não se faz gestão e sem dados você não faz ciência e muito menos não tem política pública. Isso é bem interessante. Globalizando apresenta Site Internacional da Amazônia. Pois é, o Site Internacional da Amazônia é um projeto de extensão que é um primo do Globalizando, tem 9 anos também no ar, começou como blog e agora é um site que reúne muita informação sobre relações internacionais. Pablo, você é um dos que já escreveu bastante para o site. Qual é a importância de você participar dessa produção? Professor, principalmente no quesito de desafiar o aluno, porque a gente tem que escrever sobre vários textos de diferentes temas, no caso. Eu já escrevi sobre The Troubles, né, da Irlanda, Sim. Escrevi sobre desmatamento, já escrevi também sobre o Chile, ditadura militar. Então são diversos assuntos, então o site te instiga muito a buscar essas diferentes abordagens nas relações internacionais. E aí acaba preparando também para as grandes escritas, o artigo científico, o TCC. Com certeza, professor. Acho que essa fomentação, né, a escrita desde cedo, dos alunos do segundo semestre, isso aí vai moldando a gente a ter esse costume de escrever. E o gosto também, né? Não só o costume, mas como o gosto, a facilidade, vai aprendendo mais sempre. Legal, o Pablo Oliveira, ele escreve para o site Internacional da Amazônia e você fica sempre por dentro. Basta seguir as nossas redes sociais que você vai encontrar o link para o site Internacional da Amazônia. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos com o professor Arnaldo Filho aqui no programa Globalizando. Ele é pesquisador do Instituto Evandro Chagas e professor do curso de Biomedicina da UNAMA. Professor, chegando aqui uma pergunta da Carolina Ponte, já terminando quase o programa pelo Twitter. A Carol está dizendo o seguinte: se houvesse um incentivo maior à pesquisa no Brasil, conseguiríamos acesso mais cedo às vacinas? Professor Mário, assim, especificamente sobre Covid, a gente não teve um efeito tão deletério nesses sucessivos cortes de incentivo à ciência, porque as primeiras vacinas, elas chegaram ao mundo no finalzinho de dezembro de 2020 e o Brasil começou a vacinar em fevereiro de 2021. Tá? A grande questão que a gente, na verdade, tem que debater é que o incentivo às pesquisas, elas geram dividendos para o Estado.
Tá? E isso, em países desenvolvidos, é uma política de Estado, não é uma política de governo. Né? Os Estados Unidos e a China, hoje, eles são os maiores produtores de conhecimento científico, né, no mundo. Né? E atrás deles você tem Reino Unido, Alemanha, Índia, né, e Japão. Então, aproximadamente os 6 primeiros. Então, são os países que mais produzem artigos científicos, e a consequência é que isso produz dividendos ao país. Né? A citar, as vacinas da Moderna, da Pfizer, da Janssen e da Novavax são de indústrias americanas. Né? A da Pfizer em associação, em colaboração com o Instituto Alemão. Né? A Sinovac e a Sinopharm são da China. Né? E a Bharat Biotech é da Índia, né? Que é um país também dos que mais produz conhecimento científico, por incrível que pareça. Então isso acaba gerando o fortalecimento de empresas no país, gerando empregos, gerando dividendos para esse país. Então, o investimento em ciência não tem que ser uma política de governo. Isso deveria ser uma política de Estado que certamente traria bons frutos ao país. É claro que, assim, no contexto da Covid-19, né, a gente teve o que a gente chama de transferência de tecnologia, no caso da vacina da AstraZeneca Oxford, né, que é inglesa, né, e possivelmente isso acontecerá também com a Coronavac. O Instituto Butantan também está em pesquisas avançadas com uma vacina que eles chamam de Butanvac, né? Mas isso é uma coisa que ainda está engatinhando. Então, assim, se tivéssemos investimento massivo, hoje o Brasil já teria a sua vacina em uso. Você não precisaria que importar vacinas. Exato. E aí é esse o contexto importante do incentivo às pesquisas. No contexto da Covid, o atraso foi muito pequeno, mas a gente precisa, em contrapartida, ter que comprar vacinas e, por muito tempo, muito provavelmente, a gente vai ter que continuar comprando. E considerando o dólar muito alto, imagina o gasto que o país não tem com relação a isso, né? Com certeza. Rapidinho, última coisa. E aí, nesse sentido, Evandro Chagas, Butantan, Fiocruz são institutos fundamentais no país hoje. O Instituto Evandro Chagas exerce um papel muito importante em vigilância e saúde. Né? Ele não é um produtor de insumos estratégicos, né? Como é a Fiocruz, como é o Butantan, como é um instituto que tem no Paraná também, instituto estatal. Né? Mas, assim, só não temos mais institutos como estes, né, porque o investimento ele é muito precário no Brasil. Né? É claro que a gente sempre fala em falta de orçamento, aquela coisa toda, né, mas no Brasil sempre foi assim. Para se ter uma ideia, o Brasil hoje ele produz, a produção científica no Brasil, o Brasil situa aproximadamente em 14º lugar no mundo. Né? Teve uma grande melhora, né, no início do século, né, então na época dos anos 2000 até 2012, 13, mas depois que começaram as crises econômicas e aí depois mudou o governo, a política de governo muda e aí a gente voltou a uma... a gente virou a curva num gráfico, né, na descendente, exatamente. E acabou o programa Globalizando de hoje. Professor Arnaldo, quero lhe agradecer muito. Eu sou o professor Mário Tito Almeida e ter você aqui no programa pela 4ª vez, 3 na live e aqui ao vivo na Rádio Nama é um prazer. Sempre você vai ser chamado porque a referência máxima é você. Muito obrigado pelo convite, professor. Para mim também é um prazer enorme estar aqui. Sempre, esse papo é sempre muito agradável, é muito leve, né? É um programa com um formato extremamente interessante, muito chamativo, né? E eu fico muito agradecido em estar aqui mais uma vez, agora pela primeira vez ao vivo, né? Que é inclusive muito melhor e muito mais interessante do que através das lives. Né? E se tiver outra oportunidade, com certeza será também um enorme prazer voltar aqui mais uma vez. Muito obrigado a todos, obrigado aos ouvintes que nos escutaram. Muito bem, Carol Nascimento, anota aí, professor Arnaldo, nos próximos programas. Então, eu quero agradecer quem fez perguntas: Gabriel Madaleno, Carlos Moreira, Lucas Porto, Fernando Nogueira, Ana Cagliari e Carolina Pontes. Quero agradecer a nossa equipe competentíssima de locução, a começar por Pablo Oliveira. Pablo, muito obrigado. Professor, eu que agradecer ao professor Arnaldo também e convidar aí nossos ouvintes. Sábado que vem a gente está cheio de programação. De manhã aqui pela Rádio Unama, a gente tem o tema aqui de importância dos consulados na Amazônia. E à tarde, às 5 horas, no nosso Facebook, programa Globalizando, vamos falar sobre o Ano Novo Chinês. Muito bem. Quero agradecer também a membro da equipe das mídias, a Heloísa Couto. Obrigado, Elo.
Obrigada a você, professor. Foi um prazer estar aqui novamente. E para todos que estão nos ouvindo, o Globalizando não acaba aqui. Por isso, nos acompanhe nas redes sociais, Facebook, Programa Globalizando, no Twitter, @pglobalizando e no Instagram, @Programa Globalizando. E completando a nossa equipe de locutores, a acadêmica do terceiro semestre, também membro da equipe de conteúdo como o Pablo, Agatha Abreu. Muito obrigada, professor. Sempre muito bom estar aqui, ainda mais quando a discussão é interessantíssima. Eu queria lembrar vocês que o programa Globalizando ficará disponível a partir de segunda-feira em formato podcast no YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcast e Apple Podcast, todos como Programa Globalizando. Muito legal. Esse programa também foi produzido por Carol Nascimento na coordenação geral, Jade Germano nas orientações, Luísa Veiga, Maria Clara Amadorra e Camille Freitas na playlist, Larissa Schoenberger, Luiz Sampaio, Lucas Patrick nas entrevistas, Yane de Paula nas curiosidades, Carlos Eduardo nas oportunidades, Cauene Biapina, Emi Vilas Boas, Gabriela Grosso, Letícia Yukari, Sara Tavares, Yuki Kawai, Heloísa Couto, Lana Borges, Jennifer Gonçalves, Stephanie Rodrigues nas mídias, Paula Castro, Vitória Vidal, Paulo Vitor Azevedo e Ana Grimati nas externas. Eduardo Oliveira, Agatha Abreu, Pablo Oliveira e Vitor Calderaro na produção de conteúdo. Giovana Lima, Brenda Macedo, Camila Neres no roteiro. Verena Moura na revisão de roteiro. Leonardo de Castro e Luiz Queiroz nas manchetes. Sérgio Salles no Globalizando News. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. A operação de áudio, voltando ao nosso programa, Mário Melo. E a apresentação é minha, professor Mário Tito Almeida. A direção geral é da professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio UNAMA FM 105.5, o som da Amazônia. Tchau, pessoal. Globalizando. Fatos importantes do cenário internacional. UNAMA FM. Relacionando o Brasil com o mundo.